Geisel comanda uma ditadura e promete abri-la aos poucos. Acaba de derrubar o último general capaz de desafiá-lo. Agora precisa escolher quem herdará um país que ele abre sem libertar de verdade e moderniza sem conseguir pagar a conta. Enquanto o palácio decide o sucessor a portas fechadas, mulheres e ex-presos levam a campanha pela anistia às ruas. E uma dívida cresce em silêncio, mais rápido do que qualquer general consegue controlar. Geisel vai conseguir sair. Antes que essas contas cheguem à sua mesa, ele não convoca eleitores, convoca uma lista. No fim de 1977, Geisel apresenta ao alto comando do exército 6 nomes possíveis para a sucessão. No topo, o general João Baptista Figueiredo, chefe do temido Serviço Nacional de Inteligência que vigiava opositores e o próprio governo. A consulta é coletiva, a decisão final de Geisel. Hugo Abreu, chefe da Casa Militar e velho aliado de Geisel, também sonhava com o posto. Ao perceber que está fora da disputa, rompe com Geisel, deixa o governo e transforma a frustração pessoal em dissidência política. Geisel ouve até o nome de um civil, o mineiro Magalhães Pinto, candidato recorrente à presidência desde 1964, mas o descarta, sem força para sozinho sustentar a distensão. Em 31 de dezembro de 1977, anuncia: Figueiredo será o candidato oficial, um homem de sua confiança, escolhido para conduzir a abertura sem perder o controle sobre o próprio regime. Um ano depois, em outubro de 1978, o Colégio Eleitoral formaliza a escolha. 355 votos para Figueiredo contra 226 para o general Euler Bentes Monteiro, lançado pela frente oposicionista para disputar uma eleição que não podia vencer, mas podia transformar numa denúncia pública do sistema indireto. Para começar a desmontar o instrumento mais bruto da repressão, Geisel escolhe como sucessor justamente o homem que comandava o maior aparelho de vigilância do regime. O que parecia contradição era, para ele, garantia de controle. Mas até onde essa abertura pode avançar sem atingir os próprios agentes da repressão? Mas, antes que a abertura chegasse à anistia, ela chega tarde demais para 3 homens. Entre agosto de 1976 e maio de 1977, morrem Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda, unidos uma década antes na Frente Ampla contra a ditadura. Sobre o caixão de Jango, sua filha coloca uma faixa com uma única palavra: anistia. Nenhum dos 3 vai ver essa palavra virar lei. Em outubro de 1978, o governo faz aprovar no Congresso a Emenda Constitucional número 11. Ela extingue o AI-5 a partir de janeiro seguinte e restabelece o habeas corpus nos crimes políticos. Mas preserva mecanismos de exceção, cria salvaguardas constitucionais de emergência e aprova uma nova Lei de Segurança Nacional, capaz de enquadrar greves e mobilizações como ameaças à segurança nacional. Abrir mão do instrumento mais bruto não é abrir mão do controle. A pressão decisiva para ir além não nasce no palácio, cresce nas ruas. Desde 1975, Terezinha Zerbini lidera o movimento feminino pela anistia. Em fevereiro de 1978, nasce o Comitê Brasileiro pela Anistia, presidido pelo general Peri Bevilacqua, afastado pelo regime após o AI-5. Artistas e familiares levam a campanha aos presídios e aos atos públicos. Em novembro,
O Congresso pela Anistia amplia aquela palavra numa reivindicação nacional. Anistia, ampla, geral e irrestrita. Já nos últimos dias do governo, em fevereiro de 1979, a Gaviões da Fiel, do Corinthians, leva a mesma frase para um Morumbi lotado. E ninguém é preso por isso. A sociedade ergue a pressão. Geisel controla o calendário. Guberi, seu principal estrategista, resume o cálculo numa frase que corre os bastidores de Brasília. Quem vai dar o bombom é o Figueiredo. Deixa para Figueiredo assinar a medida e colher o crédito. Geisel controla também outra herança, uma que não aparece nas faixas pela anistia nem nos discursos sobre abertura. Desde 1974, o governo aposta bilhões numa transformação econômica financiada por dinheiro externo. O que acontece quando essa conta vence? O petróleo quadruplica de preço em 1973 e o Brasil depende do exterior para a maior parte do que consome. Uma resposta possível seria ajustar a economia e reduzir o crescimento. Geisel responde com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, preparado em 1974 para orientar os 5 anos seguintes. Siderurgia, petroquímica, energia, bens de capital. O Estado, via estatais como Petrobras e Eletrobras, vira o motor de uma industrialização que promete reduzir a dependência externa no futuro, mas que, para isso, precisa se endividar agora. A meta era crescer 10% ao ano. O país cresce 7%. Nos 2 primeiros anos de Geisel, a dívida externa salta de 12 para 21 bilhões de dólares. A participação de máquinas importadas nas compras externas cai de 1/4 para menos de 1/10 nos anos seguintes, sinal de que parte da capacidade antes comprada fora passa a ser produzida no país. Coreia do Sul e Taiwan também usaram planejamento estatal e crédito dirigido, mas combinaram a industrialização com pressão crescente para exportar. O Brasil concentrou a aposta em substituir importações, financiando grandes projetos com dívida externa. Uma tradição desenvolvimentista baseada no Estado como indutor da industrialização. A ironia é histórica. Em 1945, Geisel comandara blindados na operação que derrubou Vargas. 3 décadas depois, retomava uma das marcas do varguismo, o Estado conduzindo a industrialização nacional. A aposta produz fábricas, usinas e infraestrutura, mas também deixa uma dívida crescente, atrelada a condições internacionais que o Brasil não controla. Quando essas condições mudarem, quem estará sentado na cadeira de Geisel? Em 15 de março de 1979, Geisel entrega a faixa presidencial a Figueiredo. Deixa a sucessão sob controle, sua autoridade reafirmada sobre o alto comando, a abertura em curso, a pressão pela anistia madura demais para ser ignorada e uma economia muito mais exposta a choques externos. Ainda naquele ano, o segundo choque do petróleo atinge o mundo, quando boa parte dos grandes projetos desse plano ainda exigia financiamento. Geisel não criou o choque, nem a alta internacional dos juros, mas sua estratégia havia deixado o país muito mais vulnerável quando os dois chegaram. Em 1979, as despesas anuais com juros da dívida externa se multiplicam e chegam a 4,3 bilhões de dólares. Em apenas um ano, despenca aquilo que as exportações brasileiras conseguiam comprar no exterior. Meses depois, Mário Henrique Simonsen
agora ministro do Planejamento, fala em economia de guerra. Geisel não vive o resultado final da aposta que fez em 1974, só o início da conta. Sai do Planalto deixando um regime mais aberto do que encontrou e uma economia mais industrializada, mas muito mais endividada e exposta às condições financeiras internacionais. A distensão lenta, gradativa e segura tinha, no fim, dois preços que ele preferiu não pagar pessoalmente: o custo político da anistia e o custo financeiro do desenvolvimento. Coube a outro general assinar a anistia e enfrentar a nota promissória econômica que Geisel deixara sobre a mesa. Geisel sai do poder sem responder pela violência do aparelho de Estado que comandou. Tentou discipliná-lo, mas nunca o levou ao banco dos réus, nem esclareceu o destino de seus desaparecidos. Controlou generais, calculou eleições, revogou o instrumento mais bruto da repressão sem abrir mão do controle. E apostou o futuro econômico do país numa dívida que outro enfrentaria. Abrir um regime aos poucos é também decidir quem espera e quem paga primeiro. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio. O governo João Figueiredo, que herda de Geisel uma dívida e uma inflação disparando, enfrenta a própria linha dura tentando travar a abertura a qualquer custo. E vê nascer o movimento das diretas já, que perde no Congresso, mas ainda assim empurra o país para o fim de 21 anos de regime militar. Nos vemos no próximo vídeo da série sobre o regime militar. Não se esqueça de assistir todos os vídeos da série disponíveis. Até o próximo episódio.